Lula vai para cima e, de certo modo, ataca Jair Bolsonaro, colocando Bolsonaro de joelhos perante todo o Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que, de certo modo, acaba um tanto mais que piorando e ficando um tanto mais que complicado. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que está de joelhos perante o presidente Lula e também o Arthur Lira, que, de certo modo, eles têm aí a chave, né, que pode, de certo modo, abrir a porta e colocar o Bolsonaro na prisão ou, de certo modo, livrar o Bolsonaro da cadeia. Então, nós vamos comentar no vídeo de hoje sobre uma nova atualização aí no mundo da política que, de certo modo, muda a vida não só do Bolsonaro, mas também de muitas pessoas que estão presas lá, né, do 8 de janeiro, praticamente aí quase 1.400 pessoas denunciadas pela PGR, a casa caindo e a coisa ficando um tanto mais que complicada, mas agora, de certo modo, surgiu uma esperança para o Bolsonaro e também aí para muitas dessas pessoas, tá? Então nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação, né? O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou em xeque, aí, ou pelo menos colocou em dúvida, se o Bolsonaro vai ser preso ou se vão perdoar aí não só o Bolsonaro, mas também muitas pessoas que estão lá, né, desde o 8 de janeiro. O que acontece aqui, pessoal, né? Não sei se você não está ligado, não está sabendo sobre essa situação. A verdade é que, né, a Constituição brasileira, né, de 1988, ou seja, a lei maior, né, maior do que o Código Civil, de que o Código de Trânsito, de que o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei maior, né, ela prevê que pode sim haver uma anistia. O que é a anistia? É, de certo modo, perdoar aquelas pessoas que acabaram cometendo algum tipo de gafe. E é nisso aqui que, de certo modo, está, né, abraçado o Bolsonaro e as pessoas que lá estão presas. Essa que é a verdade, tá? É bem provável que você saiba aí, pelo menos você acompanhou no Brasil, né, nas últimas eleições aí de 2022, toda a confusão, todo quebra-quebra. A verdade é que o Bolsonaro estava disputando as eleições, ele acabou não ganhando, perdendo as eleições e tentou aí, de certo modo, o último ato, né, o ato principal, o final, que era, na teoria, né, tomar posse aí do Brasil. Os eleitores do próprio Bolsonaro ficaram de modo ensandecido, pelo menos, né, de uma maneira absurda, foram para Brasília e tentaram aí literalmente parar e atrasar todo o Brasil. De certo modo, acabaram que conseguindo por um dado momento, até que surgiu algumas personagens políticas, como Alexandre de Moraes, a própria PGR, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encabeçando tudo isso, né? E consequentemente, ou seja, o resultado de tudo isso foi a prisão imediata de muitos deles que ali estavam, né? Então, como eu mencionei para você, para que haja uma anistia, para que haja aí um perdão, existe sim, é claro, né? Tem que haver um crime. E o crime foi um ato contra o Estado Democrático de Direito que essas pessoas cometeram, né? Então, como eu mencionei para você, esses caras pisaram na bola, é claro, né? Diante de tudo isso, tinha alguém por trás e a gente vai falar um pouco mais do papel do Bolsonaro em toda essa situação. Um ataque à democracia, um ataque aí à sede dos três poderes, e todas essas pessoas ficaram enjauladas. E qual é o plano de Bolsonaro em tudo isso? Porque até no presente momento, ou pelo menos numa grande parte durante todo esse tempo, ele não havia se manifestado em relação às mais de 2.000 prisões que tinham ocorrido lá em Brasília. A PGR partiu para cima, denunciou, muitas dessas pessoas foram presas lá e já julgadas, 17 anos de prisão. Essa que é a verdade. E é claro que o Bolsonaro sabe que mais cedo ou mais tarde, né, os bolsonaristas sabiam que isso iria chegar em quem era o chefe, né, o principal em tudo isso, e existe uma possibilidade de supostamente ser o Bolsonaro que estava à frente de tudo isso. Seria praticamente impossível ele não saber de toda essa armação, de toda essa situação lá, como já havia mencionado para vocês. Aí é onde que entra a parte de muitas pessoas, né, de alguns deputados, de partirem para cima e criarem um projeto de lei que, de certo modo, né, beneficiasse não só essas pessoas que estavam lá em Brasília, mas também o principal, né, o cara que estava por trás de tudo isso. E supostamente essa pessoa poderia ser o Bolsonaro, vamos colocar aqui. Aí os caras, né, fizeram aí um projeto de lei que, consequentemente, desculpa até utilizar o termo, mas um projeto de lei que, de certo modo, encaminharia, ou pelo menos seria
o alívio para o próprio Bolsonaro. Essa que é a verdade. E seria muito bonito, seria muito lindo para o próprio Bolsonaro e para toda a turma se isso desse certo. O grande problema é que o próprio Bolsonaro está com dificuldades. Por quê? Para que, né, um projeto seja aí votado, né, mesmo com todos os deputados, precisa de alguém precisa de alguém de estar à frente, que seria quem? O Arthur Lira. O Arthur Lira simplesmente disse o seguinte em relação ao próprio Bolsonaro, né, em relação a essa situação aí que é extremamente relevante ao próprio Bolsonaro. O Arthur Lira sabe que vai ficar lá até 2025 e, né, ele quer, né, fazer dessa situação que se arraste o mais longe possível. O próprio Arthur Lira falou o seguinte: um tema sensível como esse, né, por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo, estava inapropriadamente sendo usado para negociação. Ou seja, o cara já estava sabendo que uma parte aí dos bolsonaristas estavam negociando, ao invés de lutarem pelo Brasil, estavam negociando aí a liberdade do Bolsonaro. O Arthur Lira falou que o seguinte, que ele conversou com o PT e tanto conversou com o outro partido, que seria o partido dos bolsonaristas. E o Arthur Lira disse o seguinte: nós vamos dar a solução para tudo isso dentro do mandato dele até fevereiro de 2025. É claro, o Arthur Lira não é bobo, já sabe que tem sérios problemas aí também, da qual eu não vou mencionar, e ele está segurando o máximo possível, não pelo Brasil, mas sim pelo próprio benefício dele, né? Para que ele não seja responsabilizado em algumas situações. Então você sabe que até 2025, até fevereiro de 2025, essa situação não vai à mesa e o Arthur Lira simplesmente vai, né, segurar o máximo possível para também, né, colocar o Bolsonaro nas mãos. Imagina o seguinte: o Arthur Lira deixando o Bolsonaro solto aí e falando assim: não, nós vamos votar agora e você vai ter o perdão. Essa que é a verdade. Você vai ser perdoado e tal, e tá tudo certo, você vai ficar, né, elegível em 2026. Como é que o Bolsonaro iria tratar o Arthur Lira e Companhia Limitada? Ele simplesmente iria tratar como qualquer coisa e iria literalmente descartar, né, o Arthur Lira. O Arthur Lira, já ciente de tudo isso, não quer graça com o Bolsonaro e sabe que o Bolsonaro também é perigoso, extremamente perigoso. Já se tratando disso, o próprio Lula, né, falando sobre a situação, afirmou o seguinte, que não é contra a anistia, mas que qualquer decisão ou qualquer discussão sobre isso deveria ocorrer somente depois de finalizado o processo de apuração do caso pela justiça. Então, o Bolsonaro está nas mãos e está de joelhos aí perante todo o Brasil, perante também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Arthur Lira, né? O Bolsonaro depende desses caras e é por isso que, de certo modo, nós vemos aí que o Bolsonaro não está atacando o Lula, né? Essa é que é a verdade, não está mais fazendo ataques ao Lula, não está mais fazendo ataques ao judiciário, praticamente pouco fala sobre a situação, porque sabe que a qualquer instante pode ser enjaulado, né? Está aí nas mãos, né? O cara que era literalmente forte, que atacava o outro, né? Atacava muita gente, agora já não ataca mais. Agora ele, de certo modo, está preocupado se vai passar aí os seus dias, né, aproveitar sua aposentadoria livre, porque é bem provável que vá passar preso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, né? Tem outro vídeo aqui à sua direita, no caso aí à sua esquerda. E é só você clicar e seguir. Comenta aí sobre essa situação, né, do Bolsonaro enjaulado.